Bom dia ou boa tarde, meu nome é Pedro Luiz Gervasi, aluno da turma DSM3, T7. Estou aqui para fazer o PPE de Matemática da habilidade H10 e que é sobre funções de primeiro grau. Então, o que seria uma função de primeiro grau? Uma função de primeiro grau é uma relação matemática entre duas variáveis, ou seja, ela pode ser representada da seguinte forma, da seguinte equação, que é f de x igual a x mais b. E tem alguns detalhes. Por exemplo, os componentes da função de primeiro grau. O a é o coeficiente angular, que representa a inclinação ou quanto a variável y varia em relação ao x. Então, se a for maior que zero, a função é crescente. Aumenta conforme x aumenta. Se a é menor que zero, a função é decrescente. Diminui conforme o x diminui. Também tem o coeficiente linear, que é o quê? Indica o valor de x quando x for igual a zero. O valor de y quando x for igual a zero. Ou seja, é onde a reta cruza o eixo y, que é chamado de intercepto do eixo y. O x da função é a variável independente, que é o valor que você escolhe ou controla. Pode dar o número 5, o número 4, qualquer número que você escolha. Também tem o f de x, ou y, que é a variável dependente, é um valor que depende de x. Continuando, a gente tem algumas características principais aqui. A representação gráfica. A representação gráfica de uma função de primeiro grau é uma reta. A equação f de x igual a x mais b é chamada de linear porque o maior expoente da variável x é igual a 1. A gente também tem um exemplo prático da função. O que seria também a função f de x igual a 2x mais 3. Ou seja, a igual a 2, que a reta sobe 2 unidades, o eixo y. No eixo y, a cada uma unidade que o x aumenta. E também tem b igual a 3, que a reta cruza o eixo y no ponto 0 e 3. Aqui também tem a tabela de valores da função. Ou seja, quando f de x for igual a 0, y será igual a 3. E assim por diante. 1 será 5 e menos 1 será 1. A gente também tem como fazer esse uso na vida real. Pela economia, pela física e pela matemática financeira. Pela economia seria cálculo de cálculo de custo ou de lucro linear. De física seria um movimento uniforme e matemática financeira juros simples. Agora também a gente pode voltar um pouquinho no coeficiente angular, que eu esqueci de deixar algumas informações aqui. Além lá do se a igual a zero, a função é crescente, e se a é menor que zero, a função é decrescente, eu também esqueci de falar sobre se a é igual a zero, a função é constante, ou seja, não depende de x e o gráfico é uma reta horizontal. Então, é como se tivesse o eixo das abscissas, das ordenadas, e ele fosse uma reta só. Uma reta na horizontal e que não tem algum tipo de inclinação ou algo do gênero. Aprofundando também um pouco mais sobre a representação gráfica, além de o gráfico de primeiro grau ser sempre uma reta, a inclinação da reta é dada por A, e o coeficiente B define o ponto de interseção do eixo Y. Além disso, também temos a raiz da função. A raiz da função, ou o zero da função, é o valor de x para qual f de x é igual a zero. Ou seja, tipo, para encontrar a raiz, basta resolver a x mais b igual a zero, o que resulta em x igual a menos b sobre a. E geometricamente é o ponto onde a reta cruza o eixo x. Sobre simetria e comportamento, ela não possui uma simetria específica, com funções quadráticas ou cúbicas, e é uma função linear, ou seja, o crescimento e o decrescimento é uniforme. Como eu disse, é uma reta. E sobre o exemplo lá que eu tinha dado sobre economia e finanças,
A gente tem aqui um cálculo de custos e receitas, como f de x igual a 20x mais 100. O custo, na verdade, de x igual a 20x mais 100. Onde x é a quantidade produzida, 20x é o custo variável e 100 é o custo fixo. Também tem, meu Deus, também temos o juros simples, que é igual juros igual a P, vezes I e vezes T, uma relação linear entre tempo e juros. Bom, isso foi um pouco sobre o que é uma função de primeiro grau. Foi bem o básico, assim, bem que o professor passou em aula. Espero que eu consiga recuperar essa nota. E obrigado por terem assistido e acompanhado e me dado essa chance. Uma boa tarde.